Tudo isso que eu falei no início de vídeo, eu chamo aí de crenças limitantes. Essas crenças limitantes aí são obstáculos, bloqueios, gargalos aí que normalmente para quem está começando aí do zero, de forma leiga na cartomancia, né? E até às vezes para quem já começou e vai utilizar o oráculo cigano, essas crenças limitantes aí te atrapalham no seu processo de início, no seu processo de estudo, independente do seu objetivo. Se você quer utilizar o oráculo cigano aí apenas como fonte de autoconhecimento, para te trazer clareza, para te ajustar na sua espiritualidade, para te ajudar a tomar as decisões nas áreas importantes da sua vida, seja lá qual for, seja relacionamento, seja financeiro, seja na área da saúde, seja na área profissional, na área familiar, na área espiritual, seja que você queira utilizar o baralho cigano como uma ferramenta profissionalizante, porque o baralho cigano é uma ferramenta utilizada por profissionais. A cartomancia em si, hoje em dia, é reconhecido como uma profissão e tem respaldo aí pelos órgãos do governo, né? Se você quer utilizar o baralho cigano como uma fonte de trabalho, para ter sua fonte de renda, né? Independente do objetivo, para quem está começando ou para quem já está na área, tudo que eu falei anteriormente são alguns bloqueios que atrapalham a pessoa a iniciar esse estudo. Vou reforçar alguns aqui. Muitas crenças são difundidas por leigos, por pessoas aí que não têm conhecimento, tá? De forma até ignorante, se não falo ignorante na questão de rispidez, de brutalidade, de má intenção, às vezes porque não tem conhecimento. E acabam acreditando que para poder ser cartomante, para aprender a ler o oráculo cigano, para fazer leituras de cartas para você mesmo, ou fazer atendimento para outras pessoas, é preciso ter o famoso dom mediúnico, é preciso estar associado aí a religiões, é preciso ter descendência cigana, né? É preciso aí fazer uma dezena de rituais, né? É preciso fazer parte de doutrina, preciso fazer iniciação, e tudo isso não passa de crenças limitantes, coisas que não são necessárias, coisas que não são requisitos para quem está iniciando o estudo, tá? Ou para quem já está na área. Se você acredita nisso, o primeiro passo para a gente aí é se limpar dessas crenças, desses bloqueios, tá? Para que você possa começar esse estudo de forma aberta. Para que você possa fazer leitura de cartas, tá? Você, independe da sua religião, se você é ateu ou se você é o crente mais fervoroso do mundo, isso não interfere no processo de estudo, tá? Da cartomancia. Se você é jovem, se você é adulto, se você está em idade avançada, pouco importa também para o estudo da cartomancia. Se você é homem, se você é mulher, independe também a questão de estudo da cartomancia. E muito menos aí uma das crenças que mais fica na cabeça das pessoas é que você precisa herdar esse conhecimento de família, ou que você precisa ter sangue cigano, fazer parte aí de uma família cigana tradicional, tá? Eu já quero começar aqui para desmentir essa última crença, tá? Te contando um segredinho, tá? Uma pequenina história, tá? Porque apesar de o baralho cigano ter esse nome de baralho cigano, o baralho cigano não foi desenvolvido pelos ciganos, tá? É isso mesmo que eu acabei de falar para você. O baralho cigano, ele não é cigano, não foi desenvolvido pelos ciganos, não foi desenvolvido pela cultura cigana. Não estou querendo tirar o mérito de ninguém, tá bom? Mas, para que a gente possa aí, né, começar esse estudo do oráculo cigano, é necessário que a gente tenha pelo menos noção de onde que veio a ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Então, de onde que veio o baralho cigano, Robson? Já que ele tem esse nome de baralho cigano, mas ele não foi desenvolvido pelos ciganos. Na verdade, o surgimento do baralho cigano, ele surgiu ali na Alemanha, tá? Na Europa. E ele não foi criado nem com a ideia de ser um oráculo, tá? O que é um oráculo, na verdade? Antes de eu te contar a história aqui, deixa eu te falar o que é um oráculo. O oráculo em si é uma ferramenta ou até mesmo entidades que são utilizadas com o intuito de adivinhação, de prover o conhecimento. O baralho cigano, ele se encaixa nesse quesito de oráculo, tá? Especificamente na cartomancia, que é o quê? Mancia com cartas, tá?
A mancia em si é o termo que está associado o quê? A adivinhação. Então, cartomancia é a mancia com cartas, a adivinhação através das cartas. E no nosso caso aqui, o nosso oráculo, tá, é o oráculo cigano, tá? Que nós vamos utilizar dentro da cartomancia. Voltando ao contexto histórico. Na verdade, o baralho cigano, ele foi criado por um alemão, tá? Por volta do século XIX. Ele foi criado com um objetivo lúdico. Eu tenho até uma cópia aqui desse baralho quando ele foi desenvolvido, tá? Ele foi desenvolvido como um jogo de tabuleiro e ele era chamado de Jogo da Esperança. Não tinha o intuito de adivinhação. Eu tenho até um protótipo, tá? Desse baralho aqui, desenvolvido pela cartomante, a Carla Souza, tá? Olha só, vou mostrar para vocês algumas cartinhas dele aqui, de forma bem rústica mesmo, tá? Por ser desenvolvido no século XIX. Esse daqui é o protótipo, tá? São 36 cartas que hoje compõem o tradicional baralho cigano, tá? Não vou mostrar todas para vocês, tá? Mas ele foi desenvolvido com o intuito de um jogo de tabuleiro lúdico, tá? Pelo alemão, vou ler para vocês o nome dele aqui, a minha pronúncia não é uma das melhores, mas olha só, quem desenvolveu esse baralho com o intuito de ser um jogo de tabuleiro foi o Johann Caspar Ritschl. Então esse cara na Alemanha desenvolveu esse baralho, no caso o Jogo da Esperança, e algum tempo depois, na França, existia uma cartomante muito famosa, tá? Que já utilizava baralhos de tarô e outros tipos de baralho também, tá? Para fazer leituras aí dentro da cartomancia com o objetivo de adivinhação em si. Conta-se uma das diversas versões aí que tem na história que esse jogo que foi desenvolvido pelo alemão foi levado para a França, tá? E por motivos de marketing, tá? Utilizaram-se o sobrenome dessa famosa cartomante, tá? Para colocar neste baralho, que era com objetivo lúdico, para vendê-lo como oráculo, tá? E essa famosa cartomante, que é conhecida por todos os oraculistas que utilizam cartomancia, especificamente o baralho cigano, é nada mais nada menos que Madame Lenormand, tá? Essa Madame Lenormand, que é uma cartomante muito famosa, que vocês vão ouvir muito falar dela ainda, tá? Já que vocês estão iniciando essa imersão aqui na cartomancia, utilizaram-se o nome dela para batizar esse baralho. Na Europa, o baralho cigano ele é conhecido como baralho Lenormand, tá bom? Na Europa e em todo o mundo ele é conhecido como baralho Lenormand. Somente aqui no Brasil que ele é conhecido como baralho cigano, tá bom? Mas aí você me pergunta, mas como que o baralho foi desenvolvido na Alemanha e veio parar no Brasil? Tá. Dentro desse roteiro histórico também, conta-se que quando esse baralho Lenormand foi trazido para o Brasil, tá bom? Pelos diversos portos que ele chegou aí, foi um dos que se tem maior conhecimento, foi um dos portos do Rio de Janeiro, tá bom? Quando esse baralho foi trazido para o Rio de Janeiro, as primeiras pessoas que tiveram contato com esse baralho foram ciganos tradicionais que trabalhavam nas ruas, que trabalhavam lendo mão, que trabalhavam lendo bola de cristal, que utilizavam-se da cartomancia, mas ainda não utilizava o baralho Lenormand, utilizava esse baralho aqui, o baralho tradicional de pôquer, tá? Era esse baralho aqui que era utilizado pelos ciganos. Quando o baralho Lenormand chegou ao Brasil, que esses ciganos tiveram contato com esse baralho, eles começaram a utilizá-lo para fazer as leituras, né? E as pessoas que iam para fazer essas leituras, né, começaram a ter contato primeira mão com esse baralho. Este foi um dos motivos que o baralho ficou conhecido como baralho cigano, tá? Mas não somente esse motivo. Também nesse mesmo período, vou entrar em uma outra história aqui até para justificar a questão da associação do baralho com religiões, porque as pessoas acreditam muito que precisa ser religioso para poder aprender a cartomancia. Neste mesmo período, também no Rio de Janeiro e em diversos outros estados do nosso Brasil, né, se repete a mesma história, tinham muitos centros e terreiros de religião de matriz afro, como, por exemplo, Candomblé e a Umbanda em si. Dentro desses terreiros, essas culturas, são cultuadas linhas de incorporação com entidades, né? Essas entidades, as mais conhecidas aí, se você tiver algum conhecimento a respeito de religião,
Era o quê? Pretos velhos, exus, pombogiras, caboclos e também ciganos e ciganas. Este baralho foi levado para dentro desses centros e alguns médios que incorporavam essas entidades e não começaram a fazer a leitura e começaram a fazer atendimento ao público também, normalmente utilizando a associação às entidades espirituais ciganas, o que acabou reforçando aí o nome de baralho cigano e acabou vinculando aí de forma errônea o baralho cigano com as religiões, como se precisássemos ser religiosos, ser umbandista, ser candomblessista, para utilizar as cartas, o que é uma mentira ou uma falsa verdade, para amenizar um pouco o peso da palavra, o que não há necessidade, tá? Não é requisito. Robson, posso ser candomblessista, umbandista e utilizar o baralho cigano? Sim, com certeza sem nenhum problema, porém, atenção, não é requisito, tá bom? Para início desse estudo. Então, aí já está justificado aí o baralho cigano, que não é baralho cigano, tá bom? E a associação com a religião. Quando você for tomar conhecimento mais aprofundado sobre o baralho cigano, existem diversos nomes diferentes para a mesma ferramenta. Olha só, alguns nomes com os quais é conhecido o baralho cigano. Aqui no Brasil, exclusivamente no Brasil, é conhecido como baralho cigano, tá bom? Baralho cigano, tarô cigano, oráculo cigano, e com os dois nomes que é conhecido em todo o mundo, baralho Lenormand e Petit Lenormand, tá? Então, 5 nomes diferentes para a mesma ferramenta. O que é importante quando você for ter o primeiro contato com o baralho cigano é você se atentar à quantidade de cartas, tá? Porque o baralho cigano tradicional ele é dotado de 36 cartas. Às vezes ele é confundido com o baralho de tarô, que também é uma ferramenta de cartomancia, tem o mesmo objetivo, só que tem quantidade de cartas diferentes e tem também uma forma de utilização diferente, tá? Mas nós estamos aqui para falar do baralho cigano e não do tarô, tá bom? Então esse é o contexto histórico a respeito aí do nosso baralho cigano na cartomancia, tá?